Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. Hoje o Bem-Estar em Movimento vai falar sobre mudança de estilo de vida. Mas aquela mudança que é possível. E aí eu precisava encontrar um entrevistado que tivesse passado por essa experiência, que já tivesse tentado algumas vezes e tivesse encontrado ali uma maneira de realmente mudar o estilo de vida. E eu encontrei, para ser entrevistado, um grande amigo, uma pessoa que é muito conhecida, carismática, o apresentador, o escritor Fernando Rocha, que durante muito tempo apresentou o Bem-Estar na TV Globo. Fernando, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Que alegria, Márcio. Prazer falar com você no seu programa. Sou ouvinte assíduo, fã dos dois, de você e da Rádio CBN. Mandando um grande abraço aí para os ouvintes da Rádio CBN. Estamos aí para contar essa história que eu gosto tanto, tenho muito orgulho e gosto sempre de dizer que o nome do livro, né, na medida do possível, ainda tem entre parênteses o subtítulo, ou quase, porque todo mundo tem uma mudança possível que cabe na medida de cada um. É muito legal você falar isso, e eu vou trazer 2 dados aqui, e aí a gente começa essa grande reflexão. O último levantamento aqui no Brasil mostra que 64% das pessoas que se matriculam numa academia desistem até o 3º mês. E que depois de um ano, só 3,7% permanecem na academia. Em relação à alimentação, a cada 100 pessoas que começam uma dieta, um ano depois, só 8 estão com peso inferior ao peso inicial. Quer dizer, você comandou durante muito tempo o Bem-Estar na Globo, trazendo informação de qualidade, da importância do estilo de vida. Nunca foi tão falada a importância de se exercitar, de se alimentar melhor, dormir, controlar as emoções. Eu acho que as pessoas têm procurado, mas elas não têm conseguido manter esse estilo de vida. E aí é que eu queria que você falasse das suas tentativas e do momento em que virou a chave e que você encontrou a medida do possível para encontrar um estilo de vida mais saudável. Esses números aí mostram que a gente tem a informação, a gente sabe da necessidade dessa qualidade de vida. Isso é uma informação farta para todo mundo que vive na Terra, de uma forma geral, né? Eu vou dizer todo mundo, porque até a internet, até saneamento básico falta para uma parcela significativa da população, né? Mas é muito difícil, realmente. Eu sou um exemplo claro desse preâmbulo seu aí, Márcio. Apresentei durante quase 10 anos um programa que falava sobre saúde e qualidade de vida ao lado da Mariana Ferrão, que é um exemplo clássico, né, da qualidade de vida em pessoa, da saúde em pessoa. Eu fazia justamente esse contraponto, estava acima do peso, achava que realmente tudo era importante, mas que eu tinha aquela máxima, jamais faria um regime que servisse para mim. Assim como Groucho Marx jamais entraria num clube que aceitasse ele como sócio, eu me recusava a fazer qualquer regime que servisse para mim. Achava tudo muito chato, tudo muito enfadonho, achava regra uma coisa muito fora do meu contexto. Mas eu estava muito exposto a essas informações, como muita gente está, principalmente na pandemia, várias pessoas ficaram muito expostas a tudo isso. E aí que entra a chave da mudança. Todo mundo que começa um processo, todo mundo que começa uma longa jornada, uma caminhada, tem sempre o momento do primeiro passo. É muito importante você conversar com pessoas que emagreceram e continuaram dessa forma durante o percurso da vida, e todas elas, nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui, podem até responder isso. Qual foi o grande momento da sua mudança? Onde é que a chave virou? Importante dizer que essa chave só vira do lado de dentro. Não adianta todas as informações, não adiantam os números, estatísticas, referências. A mudança é sua. Ninguém vai fazer essa mudança para você. Por isso as pessoas desistem, por falta de estímulo, por falta de uma iniciativa interna mais forte, né? Comigo
que aconteceu foi um desafio ali, numa reunião de pauta. A gente recebeu o pedido de um cara chamado Éder, que morava lá em Sinop, no Mato Grosso, e ele mandou um pedido assim para a gente, dizendo que ele precisava, por favor, emagrecer, porque ele ia literalmente morrer. Ele pesava 150 quilos e ele queria emagrecer 50 quilos, sem cirurgia, sem remédio, só com atividade física. A gente achou difícil, mas falamos, vamos encarar esse desafio, vamos ajudar o Éder. A gente montou uma equipe multidisciplinar lá em Sinop, cidade fantástica, tive a oportunidade de visitar, e eu também estava acima do peso, olhava para o Éder, que visitava o programa regularmente, e pensava, quando esse cara emagrecer, se esse cara emagrecer, eu talvez vou pensar nisso, ele não vai emagrecer nunca, isso é impossível. Eu ficava brincando, ele voltava, eu falava, tá fininho, hein, Bolão? Tá fininho. E não é que ao longo de 6 meses o cara emagreceu e ficou mais magro do que eu? Aquilo ali, para mim, eu tinha tanta certeza de que era impossível, mas vendo a dedicação dele, vendo a luta, vendo assim, o empenho dele, aquilo foi a minha chave. Aquilo foi o meu ponto de virada, o meu passo de fé. Ali eu pensei, eu preciso mudar, eu preciso colocar movimento na minha vida. Aí eu fui entendendo, eu fui absorvendo essas informações. Gosto muito de uma... Você já deve ter falado no programa, mas eu ouvi a primeira vez você falando, até num programa, e depois a gente comentou sobre isso, o excesso calórico, a gente que vem dos anos 80, que a gente ganha só no dia a dia, só nas atitudes mais simples, como deixar de discar um telefone discado, deixar de mudar o canal da TV, deixar de subir o vidro do carro, e por aí vai, né? Quantas calorias são? São mais de 200. Quantas são, Márcio? Que a gente acaba ganhando só nessas facilidades da vida. Se a gente compara o final da década de 80 com agora, são cerca de 300 a 350 calorias. É muita coisa, né? Porque quando você multiplica de graça, isso... De graça. De graça, multiplica isso por 30 dias no mês, pelo amor de Deus, é muita coisa. E aí, Fernando, você falou uma coisa que é muito interessante, quando muda a chave. Você acredita que é fundamental para uma mudança de estilo de vida? Porque mudar um hábito não é fácil. Você já tem sua rotina, o seu corpo se adaptou àquilo, já está acostumado com aquele padrão que você deu ao seu corpo. Você acredita que para mudar um hábito, para construir um novo hábito, é fundamental você encontrar um significado para essa mudança? O que você chama de virar a chave, a gente pode falar que por que eu estou fazendo isso? Encontrar um significado para essa mudança? Claro, e ele é muito pessoal. Ele é absolutamente pessoal, ele é único, ele serve só para você. É uma medida que cabe na sua rotina. Ao longo da apresentação do bem-estar, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que mudaram, e cada mudança é compartilhada de um jeito assim mais prosaico possível. O fato de passar na roleta do ônibus pode ser um estímulo, conseguir passar na roleta, conseguir amarrar o sapato, amarrar o tênis. Tem um caso muito bacana de um rapaz lá de Foz do Iguaçu, que ele falava que ele queria passar no box do banheiro, que ele estava tão gordinho que ele não conseguia fazer, tinha que ensaboar a barriga para passar no box. E quando ele consegue aquilo, ele fala, meu Deus, que alegria, que felicidade. Outros dizem que, puxa, eu tomava banho e não conseguia ver o dedinho do pé, os dedinhos do pé. Cada um tem uma medida para entender, uma calça que passa a servir, um número a menos, 2 números a menos, a vitalidade que é acrescida a isso, os hormônios que trabalham a seu favor quando você perde pelo menos 10% do peso. Tudo isso vai te dando engrenagem e também combustível para seguir adiante e para entender que célula de gordura tem memória, que você precisa ter vigilância nesse propósito. 80% do tempo com vigilância e 20% do tempo com atenção, mas nunca, em momento algum, de forma displicente, entendendo que, claro, no final de semana vão tomar uma cervejinha, sim, mas com controle, tomando as rédeas desse caminho. Isso é muito legal. Gosto muito do seu discurso também, que é de sempre, quando você fala de colocar movimento na sua vida.
Tá bom, a academia é importante, musculação é fantástica, mas esses skills, né, jogos que você faz com você mesmo, aqui está meu relógio, que marca os passos, marca as calorias, marca também batimentos cardíacos, ele vai estimulando uma competição pessoal comigo. Ninguém precisa saber que eu dou 17 mil passos por dia, que eu troco 2 andares de escada para subir e 5 para descer, que eu não uso elevador, que eu tento, na medida do possível, não usar a escada rolante. Tudo isso vai colocando essas calorias perdidas aí que a gente disse da modernidade, né? Então, quando a gente faz esse desafio com a gente mesmo, a gente entende que é muito bacana ter esse compromisso interno, né? Porque esse descuido que aconteceu com tanta gente, comigo também na pandemia, mostrou isso, né? Que a gente não pode parar, que a vigilância é constante. Tem alguns felizardos que falam, eu não emagreço, eu não engordo, não. Beleza, mas é uma parcela minúscula da população que pode dizer isso com muito orgulho. Eu não sei o que eu faço e não consigo engordar. Levanta as mãos para o céu, agradeça. Essa é a minoria. Eu quero pegar um gancho nisso que você falou, dessas calorias que a gente deixou de gastar. Você é mineiro como eu, né? Então, eu fui fazer uma visita em BH tem uma coisa de 2, 3 anos, e eu quis visitar a casa que eu morava, ali na Lagoa da Pampulha, e aí eu vi a distância que minha casa ficava da lagoa, e eu lembrava que eu com 12 anos, 13, 14, sei lá, de 8 a 12 anos, com certeza, todo dia, ou quase todo dia, eu saía de casa de bicicleta com meu irmão, com meus amigos, e dava uma volta na lagoa, e não existia celular, minha mãe não fazia ideia de onde eu estava, e aí eu lembro que eu liguei para ela e falei, mãe, acho que você não gostava de mim, mãe. Como que você deixava eu fazer aquilo, né? O meio 18 quilômetros. mudou A lagoa tem 18 quilômetros. 18 quilômetros. E aí a gente vem para a reflexão como a gente tem muito mais tecnologia, o meio ambiente ficou um pouco mais perigoso. Talvez hoje fazer o que eu fazia, uma criança de 12, 8 anos, talvez seja furtada, bicicleta, não sei. E aí eu quero que você nos traga a sua experiência, que eu lembro que você compartilhou no programa Bem-Estar, quando você decide fazer movimento no seu dia. Eu lembro de você subindo escadas no metrô, eu lembro que você começou a ir de bicicleta da sua casa para a TV Globo. Quais as dificuldades de meio ambiente você encontrou e como esse movimento incorporado no dia a dia te ajudou nesse processo? Muito, muito bacana isso, né? Porque a gente fala da necessidade da musculação, desse trabalho ativo para fortalecimento dos ossos, dos músculos, de uma vitalidade fundamental, principalmente para, como é o meu caso, né? Ultrapassando a barreira dos 50 anos, não tem como escapar. Ok, aí vamos pensar em musculação, vamos falar especificamente disso. É necessário sim, não tem desculpa não, e não tem muita coisa que substitui o fortalecimento muscular como proteção o que é a musculação. Concordamos, né? Tá tudo certo. Mas aí entra o movimento. O movimento é que é a parte boa da história, porque você pode colocar algo que seja realmente prazeroso. Um passeio pela cidade, a questão do meio ambiente, nós estamos aqui em São Paulo, ela melhorou bastante a vida dos ciclistas, que hoje São Paulo tem cerca de 700 quilômetros de ciclofaixa. Quando eu sempre fui biker, mas quando eu cheguei em São Paulo, andar em São Paulo era selvagem. Tem um amigo que diz, uma amiga que diz que o ciclista é um otimista, porque ele sai de casa com a boa vontade e com um bom pensamento de que ele vai voltar, e realmente mas a situação melhorou bastante, temos áreas fantásticas para pedalar. Agora, que me chamou muita atenção quando eu tinha terminado esse processo radical de emagrecimento foi uma reportagem, desafio, eu perdi 20 quilos em 40 dias, mas também eu estava com uma ingestão calórica baixíssima de 800 a 900 calorias por dia. Isso regime, não é vida real. Regime é regime, vida real é vida real. O segredo de tudo, o padrão Golden,
é entender como é que você pode colocar vida nessa história de manutenção de peso e, sem dúvida nenhuma, manter é mais difícil ainda do que emagrecer. Foi difícil perder os 20 quilos em 40 dias, com 700 calorias por dia, foi muito mais difícil manter isso. Tão difícil que eu acabei nem conseguindo. Veio a pandemia, estou tendo que repensar tudo isso, colocando, além do movimento, musculação também. Mas eu queria colocar um outro número, Márcio, que eu achei muito impressionante, que na época a gente fez uma reportagem sobre isso, uma reportagem que foi feita com super obesos nos Estados Unidos, pessoas que perderam 70, 80, 90 quilos sem cirurgia, mas só com dedicação, mudança de hábito, mudança disciplinar. A reportagem revisitou esses super obesos depois de um período de 5 a 10 anos. Só conseguiram manter o peso perdido, manter o peso ideal, os participantes desse programa e continuavam mantendo 9 horas semanais de não atividade física, de movimento. Eu fiquei muito impressionado com isso. Esse é um número que toca fundo em mim. Eu tento, na medida do possível, colocar isso, contando meus passos, entendendo aqui o que os reloginhos que a gente usa, até os aplicativos de celular também têm esses dispositivos. Oh, movimento, tome água. A gente tem a tecnologia hoje também a nosso favor, né? Falamos que ela entrega 300 calorias, mas ela também nos ajuda a queimar essas 300 calorias, né? Então, eu passei a ter fixação assim. Primeiro, vi também uma reportagem, quando você usa o transporte público, quando vai para o trabalho de transporte público, você acrescenta pelo menos 4 quilômetros no seu dia. Poxa, considerável, né? 4 quilômetros é legal. E aí você pode ir dando uma incrementada. Por exemplo, trocar sempre a escada rolante pela escada fixa, né? Trocar pequenos andares de elevador pela escada. Você é fã de escada, né, Márcio? Você gosta de uma escada, né? Eu sou. Então, eu acho que... Realmente... Não, pode falar. Não, realmente, as escadas, né? A gente acaba vivendo no automático e buscando sempre esse conforto, mas quantas vezes eu não vou palestrar em alguma empresa e me deparo com pessoas subindo e descendo ao longo do dia várias vezes, 1, 2, 3 andares. Aí você fala para essa pessoa, quantas vezes você pegou o elevador para subir 2 ou 3 andares? Ela fala, umas 4, 5 vezes por dia. Tá bom. Se você subir 3 andares de escada, você vai demorar 1 minuto. 1 minuto e meio, se você for muito mal condicionado, né? É muito rápido. Se você faz isso 5 vezes ao longo do dia, isso equivale a 30 minutos de caminhada, né? E você incorporou no seu dia. É só você sair do automático, né? Então, eu gosto muito quando você traz a questão do movimento do dia a dia, porque a primeira coisa que alguém que está fora do peso, que não está bem de saúde, ela pensa preciso entrar numa academia. Será que você precisa mesmo, nesse primeiro momento, entrar numa academia? Será que não é possível você incorporar uma série de movimentos no seu dia a dia e aos poucos você ir se condicionando e estar mais preparado para ir para a academia? Então, eu gosto muito quando você traz esses relatos, porque isso pode ser a realidade também, e é um outro assunto que você toca bem, que é a questão de a gente estar num país muito vulnerável, onde a maioria das pessoas acorda às 5 horas da manhã, passa 2 horas no transporte público, chega em casa muito tarde. Quer dizer, para essa pessoa, além da dificuldade de tempo, muitas vezes tem uma dificuldade econômica de acessar uma academia. Então, você procurar incorporar esse movimento, ele passa a ser democrático e trazer os benefícios para a saúde, né, Fernando? Exatamente. E esse movimento, ele começa, eu gosto muito da atitude que eu também incorporei, de você começar com os movimentos simples. O primeiro deles, que é quando você acorda, é arrumar sua própria cama. Se você, a análise que existe atrás desse gesto simples,
que também tem queima calórica, porque tudo, até piscar o olho tem queima calórica, tem algo muito importante, que se você levanta para o dia e não consegue, ou vai postergando, vai deixando literalmente debaixo do tapete, a coisa mais simples e a mais prosaica de todas, que é arrumar a sua própria cama, como é que você acha que vai vencer os grandes desafios da vida? Então, arrumar a própria cama, eu acho que é o primeiro ato de mudança para você começar um dia bem, mesmo que seja um domingo. Eu tenho isso da minha família, minha mãe arruma até cama de hotel. Ela vai e arruma melhor que a própria camareira, porque isso está internalizado nela. E todo mundo lá em casa tem obrigação de arrumar a cama. Infelizmente, eu não consegui colocar esse hábito nos meus filhos, que só pai, para que vai arrumar se à noite eu vou desarrumar de novo? Bom, realmente. Para que vai tomar banho, né? Então, para que toma banho? Para que a gente toma banho se vai suar, se vai sujar, né? E eu acho agora, falando sobre arrumar a cama, eu acho que tudo começa com esse movimento. Arrumar a cama, arrumar a casa, ter um local organizado. Na pandemia, a gente entendeu a importância desse ambiente organizado e nada se arruma sozinho, né? Nada sai do lugar se a gente não mexer. Então, a gente já começa por aí, já começa entendendo que esse movimento é importante. Começa a entendendo a questão da escada e do elevador. Parece simples, mas não é. Aqui em São Paulo tem pelo menos assim uma dezena de academias que tem elevador para subir 2 andares. E o personal sobe de elevador. Isso não é piada, é verdade. Isso é real, isso é real. Isso é real, Bom, o papo isso é com o real. Fernando, o papo com o Fernando está maravilhoso. A gente vai fazer uma pequena pausa. Lembrando que você também pode participar, só mandar um e-mail para bem-estar@cbn.com.br. De volta com o nosso convidado, o grande jornalista Fernando Rocha, autor do livro Na Medida do Possível. Você que está querendo mudar estilo de vida, é uma leitura muito agradável, muito boa e inspiradora. Fernando, você tinha comentado sobre a questão de arrumar a cama, fazer uma boa limpeza, e eu puxei um estudo aqui, que acabou de sair, dizendo que as pessoas que estão deprimidas, com, enfim, uma certa ansiedade, se elas fazem uma boa faxina, uma boa organização, seja em casa, no ambiente de trabalho, elas tendem a devagar e melhorando essa situação de depressão e ansiedade. É exatamente isso que você estava falando, né? Essa organização ela é simbólica, parece que ela entra em você como alguma coisa te empoderando de que você pode organizar as coisas. Você acredita que é por aí, Fernando? Acredito piamente nisso, mais uma vez citando o exemplo da nossa casa na pandemia, como é que a gente se relacionou não só com a casa, mas com a gente mesmo, né? Existem na casa, né, em vários pontos da casa, os chamados imãs de bagunça. Normalmente é um cabideiro, costuma ser até uma esteira ergométrica. Uma bicicleta ergométrica. Que é uma bicicleta, que vira ali, né? Um penduricalho, coloca a bolsa, você coloca a camisa e não tira. E aquilo vai atraindo, aquilo é imã mesmo, é magnético. Você coloca mais uma coisa, depois você nem vê. O cabideiro é exemplo clássico. Tem sofás que são imãs também, às vezes é a própria cama. Então, quando você resolve limpar isso, entender, identificar esses imãs de bagunça, você acaba tendo essa organização no seu dia a dia, acaba tendo essa organização que o cérebro se incomoda. O cérebro não gosta de uma rotina, o cérebro não gosta de regras, não gosta de determinação. O cérebro quer essa preguiça. O cérebro quer esse negócio nem lá nem cá. Não, depois vai, depois vem. E aí existem várias dicas, né, para a gente começar esse movimento espontâneo. A gente falou muito no primeiro bloco sobre esse movimento do dia a dia, a escada sendo trocada pelo elevador, o uso da bicicleta ali de forma também recreativa, mas depois para servir realmente como meio de transporte. Hoje eu não tenho carro, eu tenho só bicicleta. Na época eu ainda tinha carro, mas hoje tem uma Kombi, que não é exatamente um carro, porque Kombi você não pode chamar de carro, é uma mistura de trator com motocicleta, né? O volante é deitado, então, e o resto é bicicleta. Então, meu trânsito em São Paulo é de bicicleta, é uma cidade que cada vez é mais amiga, por incrível que pareça, é uma cidade que é amiga da bike.
amiga que eu digo com muitas aspas, porque ainda falta muito para isso. Mas a mudança para a gente continuar seguindo é cheia de dicas legais, né? Eu gosto muito daquela que diz o seguinte: tem duas legais. Você comprar um short que seja, um agasalho que seja, que você acha legal, um óculos de natação, para quem tem condição de nadar, uma raquete nova de tênis para jogar contra o Márcio. Nem a raquete mais fantástica do mundo me faria vencer o Márcio Atala, mas enfim, quando você compra algo novo, você quer usar. Você quer usar um tênis novo, você quer usar um negócio para guardar o celular, você vai querer usar, é um estímulo a mais. E quando você está naquele lenga-lenga, vem para cá, não sei, mas deu uma preguiça, mas esse tempo está fechando, você olha, não tem nenhuma nuvem no céu, mas aparece uma nuvenzinha, vai chover, não dá. A gente tem que ser mais forte que as nossas melhores desculpas, porque a gente é muito bom de desculpa, né? E aí é você trocar de roupa. Você trocar de roupa. Você combinou de sair às 8, mas às 8 você está com preguiça, não vai sair às 8, tudo bem, mas pelo menos troca de roupa. Coloque a roupa que você faria a atividade física, ou que você faria o movimento, ou que você faria algo que você vai trocar o transporte público por isso. Coloca a roupa, porque já vai ser um estímulo para o cérebro entender que tem uma mudança por aí. E o que você falou sobre a depressão, né? Assim, a angústia, que está muito pertinente nesses dias atuais, é muito legal a gente entender que nós temos esse remédio dentro da gente que é acionado, esses hormônios, esses receptores de bons hormônios, eles são acionados com a atividade física, com o suor, com o esforço, com aquele sentido de recompensa que é fantástico e que traz coisas muito boas para a gente lutar, não só com a vida de todo dia, mas também lutar contra a preguiça, que faz tão mal e que é a coisa que mais engorda, né? É a preguiça. Tem duas coisas que engordam demais, é a preguiça e a culpa. É verdade. E você tocou num ponto bastante importante, né? A atividade física, ela sempre foi relacionada com desempenho, mudança de composição corporal, emagrecimento, mas cada vez mais a gente traz essa informação que a atividade física ela é fundamental na nossa saúde emocional, melhorando quadros de depressão, de ansiedade, de estresse. A atividade física, ela melhora muito a nossa cognição, nosso estado de alerta, nossa aprendizagem e, feito ao longo da vida, ela diminui a incidência de doenças da mente, como Alzheimer, por exemplo. Quer dizer, a atividade física, você que teve e ainda está, né, você ainda comanda programas de saúde, sabe que se você for num pediatra ou num geriatra, passando por todas as especialidades, claro que de forma adaptada, o movimento vai ser sempre recomendado, né, Fernando? Não tem erro, né? Faz bem para efeitos, para combater os efeitos da menopausa, a osteoporose, sarcopenia, problemas ligados ao Alzheimer, problemas ligados ao AVC, problemas cardíacos, não tem contraindicação, claro, guardando as devidas proporções, né? Eu tive uma experiência muito bacana dentro do que está no escopo do livro, né, na medida do possível, que eu conto a minha participação na Dança dos Famosos, que não deixa de ser uma atividade física, dançar também Sim. é isso, né? E foi muito bacana receber, assim, o feedback das pessoas, do público que eu encontrava pelo caminho, assim, as pessoas dizendo: poxa, Fernando, porque se tem uma coisa que eu mais não sei fazer na vida é dançar. Eu não tenho a menor condição de dançar. Eu não sei realmente dançar, mas é nada, nada. E mesmo assim, eu fui lá e dancei por 5 semanas, 5 finais de semana, 5 ritmos diferentes. Eu consegui fazer isso. Mas veja bem, eu conseguir fazer isso é algo surpreendente demais, é algo absurdo. E eu encontrava com as pessoas e as pessoas falavam assim: nossa, mas eu sou igual a você, eu não consigo nada. E aí eu descobri que é possível dançar, é possível sim. E aí muitas pessoas falavam, esse era um comentário recorrente: eu só dançava quando eu tomava vodka. Olha,
Com vodka também é bom. Mas sem vodka é melhor ainda, porque a gente fica achando que as pessoas estão reparando muito, às vezes repara mesmo, mas não tem o menor problema, porque as regras, os ritmos, as determinações da dança vieram depois da dança. Quem veio primeiro? Foi a dança, foi o movimento, foi a extensão do braço, o para lá, o para cá, para frente, para trás, independentemente se está certo ou errado, a natureza dança, as nuvens dançam, as pedras dançam, Rolling Stones, tudo dança. Então, por que a gente não vai dançar? Onde é que a gente acha que está dissociado da natureza, né? Então, essa é outra dica também muito bacana, dançar sozinho, dançar em casa, dançar com as pessoas, com os amigos. Dançar também faz tudo isso, faz suar, faz também liberar bons fluidos, bons hormônios. É outra dica, né, de movimento, né? E cansa bastante, né? Queima muita caloria. É Né? verdade. Muita. Dançar é uma atividade física incrível, né? Ritmo, coordenação. Eu também sou como você, assim. Nasci desprovido dessa habilidade, mas vamos lá. A gente chega aqui no final do programa, Fernando, e tem um quadro que... Eles vão soltar a vinheta agora, por favor, Letícia. 3 dicas para levar para casa. Bom, Fernando, eu queria... Bom, você já deu várias dicas aqui, mas eu queria que você desse 3 dicas simples para quem quer incorporar o movimento, quem quer mudar o estilo de vida na medida do possível. Bom, a primeira delas eu falei rapidamente, mas eu acho que a mais importante junto com o entendimento de que a chave só vira do lado de dentro, entenda também que para essa chave girar, é preciso ser mais forte que as nossas melhores desculpas. E não se engane, a sua desculpa é tão boa que você vai ficar convencido de que essa é uma desculpa maior do que os motivos que existiam quando você inicialmente pensou em fazer uma atividade física. É uma dor na perna, é uma dor nas costas. O fato é que essa dor nas costas, ela não é incapacitante para você se movimentar. É o contrário. É justamente porque você não se movimenta é que as costas doem, que o joelho dói, que o cotovelo dói e que tudo dói. Tente fazer isso. Tente inverter o eixo da história e tente perceber de uma forma maravilhosa que você estava com todos esses problemas na junta, né? Junta tudo, né? É justamente porque você não estava se movimentando. Então, seja mais forte que suas melhores desculpas. A segunda dica é fazer trocas inteligentes. Falamos já também de trocar a escada rolante pela escada dura, a escada fixa, mas trocas inteligentes na alimentação de todo dia. Entender que farinha branca, o pãozinho delicioso com manteiga, ele não é proibido, mas que tal entender que ele pode ter uma hora ou um lugar melhor para tudo isso? Que tal entender assim, a base calórica de tudo isso? E perceber também que é maravilhoso a gente, quando faz essas trocas, entender que é uma delícia vencer um quindim, por exemplo. Quindim é irresistível, a gente perde para o quindim, a gente sempre perde para o quindim, mas vencer um quindim é mais agradável do que perder para o quindim. Então, faça essas trocas, tente mudando aí o pão normal pelo pão integral, vai entender, a gente sabe o que é calórico e o que não é. E às vezes o que não é, essa troca pode também dar um prazer muito bom e principalmente saciedade, porque ninguém precisa passar fome fazendo ou não atividade física, entendendo o que é um regime. Se está com fome, tem alguma coisa errada e principalmente entender a fome e a vontade de comer, que são coisas muito diferentes, né? E a terceira dica, não menos importante, é entender que amigos fazem muita diferença nessa retomada. Se você tiver amigos que só vão te chamar para ir para o bar, você não vai ter jeito mesmo. Aí não tem desculpa que sirva. Você só vai querer fazer isso porque é muito bom estar com amigos legais que gostam de tomar uma boa cerveja. Eu tenho esses amigos. Mas escolha também na sua vida de todo dia amizades que te chamem para fazer um pedal bacana, uma caminhada, para descobrir a cidade, que faça uma proposta. Vamos a pé até a Zona Leste, vamos a pé até a Cantareira. Que absurdo! Pois é, pode ser, mas quem sabe você vai até a metade, depois pega um metrô, um trem. Mas assim, tenha amizades que te desafiem,
que sejam bacanas, que sejam um movimento na sua vida. Não é para esquecer os amigos do boteco, que é muito bom. Mas, mestre, se você tem só amizade de boteco, vai ser difícil mudar, né, Márcio? Vai ser mais difícil, vai ser mais difícil. Bom, Fernando, quero agradecer demais sua participação, deixar aqui o convite para quem está nos ouvindo, na medida do possível, o livro do Fernando Rocha. Muito obrigado pela sua muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza de compartilhar com os nossos ouvintes sua experiência. Obrigado, meu amigo. Valeu, um abraço para todo mundo. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos. Também você pode baixar agora mesmo e ouvir o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Priscila Rubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.